A humanidade encontra-se devastada. Após anos de afeminação do homem, feminismo e vitimismo, os últimos neandertais resistem em suas cavernas. Muito bem, Vilma. Onde é que está? Onde está o quê, Fred? Meu chapéu do clube. Tem uma reunião esta noite na Leal Irmandade dos Búfalos. Está começando Sociedade Primitiva com Hernani Carreira. Salve, salve, confraria! Hoje estamos para mais um Histórias de Ingratidão. Vocês pediram muito que fizesse e estamos aqui atendendo vocês. Olha que coisa boa. Histórias de Ingratidão é um programa que surgiu de um momento meu de muita revolta com coisas erradas que eu via e que no desespero para desabafar eu fiz e se tornou um sucesso. Hoje, o Histórias de Ingratidão, trazendo aí vários relatos dos ouvintes, trazendo música. E a história que eu queria contar hoje de uma história de ingratidão é uma história que me marcou muito. E é uma história que fica de aviso a todos os ouvintes. Fique um aviso no sentido de que saiba entender em qual a posição você está em uma relação. Tinha um idiota que, quando teve uma época da minha vida que eu fui dono de república. Eu aluguei um apartamento, colocava as pessoas para morar no apartamento, dividia quarto e eu recebia dessas pessoas. Eu vivi bons anos dessa forma. Acho que 6 anos. 6 anos. E aí, tinha um idiota que foi morar lá, que era um cidadão todo errado, a vida toda errada, tudo na vida dele é errado. Este cidadão é aquele que ficou famoso, para os ouvintes mais antigos, é ele que ficou famoso pelo bordão "quebrei mesmo". A história do "quebrei mesmo" foi porque esse idiota, na época que o S3 era novidade da Samsung, o S3 estava estourado, sucesso. Esse idiota foi nas Casas Bahia e comprou um S3 num carnezão brabo lá. Aí tava pagando o S3 e o S3 ele tinha um problema do sistema operacional dele. Ele tinha um problema que se você desligasse a tela dele, apagasse a tela e alguém ligasse, o celular travava e você não conseguia atender a ligação. Era um problema do sistema operacional. Você tinha que levar ou numa autorizada Samsung, ou num técnico, ver se tinha um novo software, alguma coisa. Tem que ter alguma solução, né? Na época era o celular top da Samsung. E esse idiota comprou um S3 e a filha dele estava doente. E ele pegou o S3 e tentou atender a ligação e não conseguia, porque estava travado. E aí, dentro do hospital, esse idiota pegou um S3 novo e arremessou no chão. E chegou lá em casa falando assim: "Quebrei mesmo! Quebrei esse fé da puta desse celular!" Aí eu expliquei pra ele: "Cara, antes você tinha um problema. Sua filha estava no hospital. Agora você tem 2 problemas. Sua filha está no hospital e você tem um carnê de um celular pra pagar que você nem tem mais o celular. Isso não tem sentido o que você fez. Cadê pelo menos, já que você quebrou o celular, cadê a carcaça dele? Vamos levar numa loja, você vende a carcaça para quem quer comprar a placa-mãe, para quem quer comprar as caixas de som do celular, as pecinhas do celular. Você pega aquilo lá, aquelas pecinhas, mini pecinhas, o conector do fone, leva lá e tenta tirar algum dinheiro em cima disso para pelo menos abater do carnê, cara. Você tá endividado." "Não, quebrei mesmo, joguei no lixo, quebrei mesmo." O que eu achei de tragicômico na história é que ele estava tentando discutir, ele estava discutindo com um celular, não tem sentido. Ele ficava falando: "Quebrei mesmo, é isso aí, quebrei mesmo."
Cara, mas não tem sentido o que você fez, o celular não tá te ouvindo. Não interessa, quebrei mesmo. Então esse idiota, ele é bem o perfil, assim, de um brasileirão médio, entendeu? Um sujeito, assim, sem condição mesmo, assim. E esse idiota, então, ele, assumidamente, isso que eu tô falando pra vocês, da boca dele ele falou, ele teve 2 filhos com uma moça, que ele conheceu a moça, aí surgiu uma outra mulher, e ele traiu a mãe dos filhos dele com a mulher. Aí a mãe dos filhos não aceitou e botou ele pra fora. Depois de um tempo, a mãe dos filhos dele aceitou ele de volta. Ele voltou. E aquela mesma mulher que fez o casamento estragar na primeira vez, fez na segunda. E aí ele sai da casa pela segunda vez e já tinha engravidado a mulher. Ou seja, ele teve 2 filhos e não acompanhou a gestação dos 2 filhos, porque a gestação dos filhos ele estava com a amante. Ele diz que isso aconteceu, nas palavras dele, por conta de magia negra. Ele diz que um dia ele olhou na carteira dele e tinha uma fitinha com o nome da mulher escrita, que ela colocou na carteira dele. Ele diz que a amante o enfeitiçou, utilizando um trabalho, um ritual de magia negra, para que ele ficasse confuso e apaixonado por ela, e por isso aconteceu essa tragédia. Depois disso ele entrou numa fase até espiritual, em que ele diz que colocou aquele arpoador de sonhos, acho que é isso. É aquele um círculo com umas cordas. Ele disse que é para tirar as macumbas e não sei o que lá. Depois ele jogou até aquilo fora, que ele falou que aquilo lá atraía mais capeta, não sei o que. Bom, fato é que ele teve 2 filhos e abandonou a mesma mulher 2 vezes na gestação. Bom, a mãe das crianças tentou seguir a vida, né? Pela segunda vez não perdoou ele, né? Na segunda vez não perdoou mais ele, mas tentou seguir com a vida, né? Então, ela arrumou um namorado para tentar seguir com a vida. E o rapaz se afeiçoou com as crianças. Esse rapaz, eu sabia quem que ele era, porque ele trabalhava numa lanchonete. Ele era atendente de uma lanchonete. E ele se afeiçoou com as crianças, ele se apaixonou pela mulher e, né, decidiu que ia dar conta da mulher, que ia dar conta das crianças. Aí, um dia, esse idiota que eu tô falando pra vocês, que é o pai das crianças, que morava comigo lá, um dia esse idiota foi levar os filhos dele pra dar uma volta no parque, porque ele só podia ir no parque porque ele não tinha dinheiro pra nada. Ele tava completamente fudido. 30% do salário dele ia pra mãe, a outra parte ia pra pagar o aluguel e a outra parte pra comer. Ele não tinha dinheiro pra nada. Então esse idiota foi levar as crianças no parque e a criança pegou e falou pra ele assim: o namorado da mamãe é muito bom, trata a gente muito bem, mas ele fez uma coisa que eu não gostei, papai. Ele falou que ia pagar um lanche pra gente. Ele levou a gente numa lanchonete. Vai escutando, ouvinte, presta atenção, acorda aí, lava o ouvido aí, ouvinte. Isso aqui é pra vocês entenderem por que é complicado namoro e relacionamento com mãe solteira. Isso aqui é pra você entender também, de você entender em qual posição você está numa relação. Isso aqui é fundamental, gente, acorda aí. Isso aqui é pra você compreender qual é o seu lugar, né, numa relação. Aí a criança falou assim: o namorado da mamãe é muito bom, mas ele fez uma coisa que eu não gostei. Ele levou a gente na lanchonete pra comer lanche, mas ele falou que ia pagar um lanche só pro meu irmão e pra mim, pra eu e meu irmão dividir lanche. E eu não queria o lanche que o meu irmão queria, mas eu tive que comer o lanche que o meu irmão queria para poder dividir com ele. Essa é a primeira coisa que eu não gostei. E a segunda coisa, papai, é que ele fica me chamando de cabelo de vassoura, porque ele fica falando que o meu cabelo é duro. Fica chamando o meu cabelo de... botou o apelido em mim de vassourinha. Tá. A parte aqui, agora eu falando com você, ouvinte. O rapaz botar o apelido da menina de vassourinha, olha, se é de bom gosto, se não é, quem tem que
decidir é a mãe. Se a mãe viu o namorado chamando assim, a mãe subentende que a mãe entendeu que não era um apelido ofensivo. Pra gente começar a conversa aqui, né? A mãe tá vendo. A segunda coisa que eu quero dizer pra vocês é que a questão de lanche é o seguinte. Sendo uma pessoa de origem simples, o que deve ter passado na cabeça dele? Ó, eu já tenho que levar ela pra comer. Ainda tem que levar mais 2 crianças, vai ficar puxado. Ele deve ter pensado, vou pedir um lanche só para as 2, 2 crianças, criança não come muito. E as 2 crianças aí dá um jeito, né? Deve ter pensado isso. Bom, até aqui eu não vi maldade nenhuma. Esse idiota, cara, isso é pra acabar, cara. Mas isso é pra acabar. Esse idiota foi lá na lanchonete que o rapaz trabalhava. Chegou lá na lanchonete e pediu um lanche. Pediu alguma coisa pra beber. Comeu o lanche tranquilamente fitando o tal do atendente, namorado da ex-mulher dele. Comeu o lanche e ficou lá só fitando ele. Na hora que ele terminou o lanche, ele chamou o atendente e falou assim: vem cá, rapaz, quero falar com você. Você levou as minhas crianças pra comer lanche e você mandou os meus filhos dividir lanche? Filho meu não é pra dividir lanche, não. Se eu pago pensão pra minha mulher, é pra... ela tem dinheiro pra pagar lanche pra cada um. Não é pra dividir lanche, não. Gente, 30% do salário dele, na época, dava R$300, gente. Imagina pegar R$300 pra cuidar de 2 crianças. Ele achou que era um favor que ele tava fazendo, muito grande. Aí ele falou assim, ó, eu dou pensão pra ela, não tem que dividir lanche, não. E outra coisa, rapaz, e falando isso na frente de todo mundo, pessoal... Cara, vocês não imaginam a dor que eu senti na hora que eu ouvi esse idiota contando isso. Ele falou na frente de todo mundo na lanchonete, cara. Ele fez pra humilhar, cara. Pô, chama de canto, cara. Conversa numa boa, cara. Pô, por isso que eu falo pra vocês, cara. Inteligência emocional, inteligência sentimental é tudo, cara. É tudo, cara. Olha que idiota, cara. Na frente de todo mundo, ele pegou e falou... E outra coisa, e filha minha você não bota apelido não, filha minha tem nome. Você chama minha filha pelo nome, não chama por apelido nunca mais, senão eu vou vir aqui, vou quebrar você, vou quebrar tudo aqui dentro. E você nunca mais faz isso com filha minha, porque senão você vai ter um problema muito sério. E eu vou dar cabo em você aqui dentro, com todo mundo aqui. Pegou, levantou, foi embora. Aí... Ele fez essa barbaridade. Diz que o rapaz pegou, depois do expediente, pegou a bicicleta, foi lá na casa da mãe solteira, conversou com ela no portão e falou que não ia voltar mais não. Que ele falou que se sentiu muito humilhado e que se sentiu ameaçado, intimidado pelo rapaz. E que também que ele não era o pai das crianças, que ele realmente não tinha que ficar dando pitaco, palpite. E... enfim... E aí o relacionamento dos dois acabou. Ela ligou pra ele, e eu tava no momento, ela ligou pra quebrar o pau com ele, dizer que ia entrar na justiça, não sei o que lá. Acabou que não deu em nada. Se eu tivesse que dar um palpite pra vocês o que eu acho que aconteceu, eu acho que o rapaz que tava assumindo as crianças lá, meu palpite, ele deve ter se sentido menosprezado, né? Eu acho que caiu a ficha dele, que ele não é pai das crianças, ele tava brincando. Ele tava numa brincadeira, né? Vamos brincar de ser pai, vamos brincar de ser, né? De cuidar dessas crianças. Mas aí eu acho que a ficha dele caiu. O filho não é dele. As crianças não são dele. Não é ele que dá palpite no que vai ser feito, no que não vai ser feito. Então, pessoal, essa grande ingratidão, na minha opinião, ela é muito grande. Pra começar por esse idiota que botou 2 crianças no mundo. A mulher deu 2 crianças pra ele, 2 filhos pra ele, e ele não acompanhou e não tava lá presente por putaria, que eu já considero uma grande ingratidão, entendeu? O filho não pediu pra nascer, você trouxe o filho ao mundo. Então, a primeira questão é que 2 vezes ele sacaneou essas crianças, né? E essa mulher. Depois, uma grande ingratidão no sentido de que o cara podia ter os defeitos dele. Eu nem considero defeito, né? Mas
né? Ah, comprou um lanche só para 2 crianças. Pô, isso aí você conversa, pô. Ah, botou um apelido na criança. Pô, mas isso aí fala com a mãe. Agora, o cara tava tentando ser um pai para aquelas crianças. E ele foi lá para atrapalhar. É a segunda ingratidão. E o que me traz uma discussão, que aí eu imagino que vocês ouvintes vão querer falar, é sobre como essa pessoa se colocou numa situação que não era a correta. Porque ele estava num lugar... E aí eu queria pedir para vocês ouvintes refletirem sobre isso na vida de vocês. Ele se colocou num ambiente que não era o ambiente dele. Não era o lugar dele. Ali não era a posição que ele tinha que ocupar. E ele se colocou numa situação de querer ser pai de 2 crianças, que essas crianças têm um pai, só que esse pai não é presente. E esse pai não pode ser você. Ele quis se colocar num posto que, por mais que ele desse amor, que ele se esforçasse, que ele desse 200% dele, não ia ser do jeito que ele queria. E não é ele que dá a última palavra. Muito cuidado aonde você se mete. Pessoal, que é o João do Todo Dia Esquizofrenia e Medo Perpétuo. E a história de hoje de ingratidão, ela não é tão pesada assim. É mais uma história de filha da putagem, de um guri aí que é meu amigo de longa data, que a gente se conheceu em 2013, que eu tinha 10 anos de idade, e ele é 4 anos mais novo que eu. A gente se conheceu na escola, porque ele tinha botado o pé dele na frente da minha perna e eu caí no chão, e naquela época eu já estava tendo dificuldade para andar, então meio que ele ficou super triste, porque ele tinha derrubado um deficiente. E daí a gente virou amigo depois, porque eu tinha falado que ia falar pra minha mãe processar ele, e ele começou a chorar. E daí, do nada, ele parou de chorar e falou: você gosta de Lego? Eu falei assim. Daí a gente foi lá, fui na casa dele e a gente virou amigo. Só que daí a gente ficou muito tempo sem se falar, mais ou menos em 2015 a gente parou de se falar, porque os pais dele se separaram e eu me mudei de bairro, então a gente ficou acho que mais de 10 anos, ou 8 anos sem se falar.
E foi tipo assim, do nada. Minha mãe, do nada, achou ele numa cafeteria no shopping e daí passou meu zap pra ele e a gente voltou a se falar. Mais ou menos em 2021, 22 que a gente voltou a se falar. Até aí tudo bem, né? Ele tava na faculdade já, fazendo faculdade de Direito, não porque ele queria, assim, porque o pai dele mandou ele fazer. E ele tem alguns problemas, no quesito de que ele tem problema com a mãe dele, né? Que a mãe dele se divorciou do pai dele, tentou fazer alienação parental nele. O irmão mais novo dele foi criado pelos avós maternos e a mãe. Então o moleque foi mimadaço e a criança parece um demônio. Tipo, o irmão dele agride ele simplesmente porque ele não quer deixar ele jogar videogame. Ele não quer deixar o irmãozinho dele jogar videogame, o irmão dele bate nele, já quebrou a porta do banheiro, já quebrou o armário, já socou televisão, o moleque é um demônio. E ele tem esse problema na casa dele de ter uma criança demoníaca. O pai dele nada faz, deixa o moleque fazer o que quiser. E tanto que esse meu amigo não consegue nem estudar dentro de casa, porque o irmão dele fica quebrando as coisas e fica tentando quebrar o notebook que ele usa para estudar. E já tem essa coisa infernal na casa dele, né? A mãe dele que é histriônica, a mãe dele é borderline, a mãe dele tudo é culpa dos outros. Mais ou menos o que você já reclamou, Naninha, ele sofre isso também. As pseudo-humilhações, sabe? Daí tem essa coisa pesada. E por conta disso, de tantos problemas que ele teve, a minha mãe, ela trabalha... Não sei se eu posso falar. Vou falar, contanto que eu não falo o nome da minha mãe. Minha mãe trabalha no Intermat, que é um bagulho do governo, de acho que imóvel, de rural, imobiliário, coisa assim, o governo não sei muito bem. Os ouvintes vão saber falar o que é. E daí ela tem estágio lá, né? Minha mãe, ela oferece pra todo mundo, assim, pra ajudar. Ela oferece estágio pra quem tá fazendo direito, pra quem tá fazendo pós-graduação ou não, tipo, só pra ajudar mesmo. E daí eu falei pra minha mãe, bota isso aí pra ele trabalhar lá, pra ele ter o que fazer, assim, que ele só estuda, né? Ele não faz nada. Daí vai ser bom pra ele aprender as coisas assim e tal. Porque ele é bem mimadão pelo pai dele, entendeu? Tipo, o pai dele dá tudo pra ele, compra até coisa nada a ver pra ele e pro irmão deles, né? O pai dele é contador, tipo classe média alta, sabe? É bem elite mesmo e ele praticamente não fazia nada. E daí eu queria fazer o desjorge nele. E daí eu decidi fazer isso, porque ele era muito abobado, parecia os ouvintes, sabe? Ficava só falando de pornô, falando de hentai, não. Ficava falando de coisa bobajada, coisa nojeira, falar de sexo, nada. Ficava falando de videogame 24 horas. E era essa porra aí. Daí eu pensei, porra, cara, o cara não pode ver desse jeito, não. Daí a minha mãe deu a vaga pra ele. Daí eu fiquei, porra, que bom, né? Agora ele vai melhorar, ele vai fazer o desjorge. E em nome de Deus vai dar certo. Daí beleza, né? Até aí tudo bem, né? Que ele tinha que organizar umas caixas e mexer nos arquivos lá. Eu não sei o que ela disse, mas tinha que organizar umas caixas. Só que daí aí já começou um pouquinho do problema. Porque ele queria trabalhar entrando às 7 horas da manhã, ao mesmo tempo que fazia autoescola e faculdade. Então já imagina como é que tava, né? Daí começou assim. Daí ele começou a demorar para chegar no trabalho. Cara, olha o nível, cara. O cara fazia a autoescola e chegava no trabalho, né? 2 horas de atraso, né? 2 horas de atraso e ainda queria ir na faculdade. Ele ia na faculdade, depois na autoescola e chegava atrasado. E quando chegava, ele chegava cansado, ia deitar num puff lá de uma área de recreação e ficava mexendo no zap. Ficava lá deitado uma meia hora, voltava, trabalhava só algumas horinhas e 11 horas já voltava para casa. Porque ele era estagiário. Daí ficava essa porra aí. Daí ficava essa preguiçada, né? E pá, daí ficava falando que, não, porque eu vou parar de chegar atrasado porque meu pai vai comprar um carro aí pra mim.
Ele vai comprar um HB20 aí, daí vai dar pra eu chegar de boa, sem ficar atrasado. E ele ainda achava ruim quando a minha mãe reclamava dele chegar 2 horas atrasado. Ele ainda achava ruim e ele achava que o trabalho tinha que se adaptar para a rotina dele e não o contrário. Mas aí beleza, né? Minha mãe foi cobrando, minha mãe foi falando, então, você tem que chegar mais cedo, você tem que chegar no horário, entendeu? Os outros ficam falando, os outros ficam falando de você, os outros ficam me cobrando. Né? Porque, querendo ou não, sobra pra minha mãe, né? Porque a minha mãe indicou o moleque pro trabalho. Né? Ela falou pro chefe dela, pô, botar essa guria aqui, entendeu? Daí sobra pra ela. E daí, pra piorar, ele começou a ler uma Bíblia Protex lá, e King James, um troço assim. E daí, Hernani, ele pegou. Sabe quando o cara acaba de virar crente e ele quer falar disso pra todo mundo, toda hora, 24 horas por dia? Ele ficou desse jeito, só que no 220. No 220. Ficou desse jeito, queria falar disso toda hora, e começou com delírio. Delírio de que Deus fala com ele, que Deus mandou ele conversar 2 horas com uns cracudos da rua dele, começando a falar que Deus disse pra ele que uma menina do trabalho ia ficar grávida, e daí ele ficou falando disso pra todo mundo no trabalho, e daí querendo começar a pregar no trabalho, falando que nenhuma pessoa no mundo é boa, que todo humano é ruim, que o humano é horrível, que o humano nunca vai ser bom, que santo não existe, que falando umas heresias fodidas, horrível, sai falando umas coisas horríveis da Virgem Maria, o caramba, no trabalho, cara. No trabalho, ele querendo brigar com umas meninas que eram católicas do trabalho e querendo ficar enchendo o saco. Daí você mistura, o cara já é vagabundo. O cara fica chegando atrasado e quando ele não está dormindo, ele está fazendo essa choradeira, tá fazendo essa militância, essa pregação no trabalho, e daí ficava sem fazer porra nenhuma. E daí ficou todo mundo reclamando, ninguém aguentava mais, sabe, os funcionários falando, ei cara, que porra é essa? Ficando reclamando com a minha mãe, os caras falando mal dele pelas costas, caralho. Daí beleza, né? Daí minha mãe ficou puta, né? Minha mãe já tava por aqui com ele. Daí ainda chegava que ele depois ligava lá no Zap, né, pra gente ficar conversando. E ele ficava reclamando do trabalho, falando que as pessoas eram invejosas, que sei lá o quê, que as pessoas estavam perseguindo ele só porque Deus estava falando com ele, porque os justos serão perseguidos pelos injustos, e ele ficou um puta delírio, só um delírio. Daí falando de que Deus mandou sei lá o que, horrível, cara, horrível. E, cara, chegou num ponto que ficou intragável, cara. Ele me liga no WhatsApp, né? Eu nem atendo, cara. A minha mãe começou a evitar ele no trabalho, cara. Minha mãe começou a fugir dele no trabalho porque ele chegava e ele vinha com delírio. Delírio, pá, igual o ouvinte com gnose, igual os ouvintes feiticeiros, pá, não parava. E daí chegou num ponto que a minha mãe meteu o louco e falou, então, cara, não tá dando aí, já acabou o seu estágio, beleza, tranquilo, tá bom. Daí agora ele tá esperando pra entrar num outro estágio, que ele tá vagabundeando, que ele tá só jogando videogame todo dia, e com as loucuras dele, que eu parei de falar com ele, porque tá num ponto que tá intragável. E, cara, eu não tenho nenhum problema com ele ter conseguido uma religião, eu não tenho nenhum problema com ele trabalhar no emprego ali, porque eu que indiquei pra minha mãe, porque eu queria que ele tivesse desorde, que ele melhorasse, entendeu? Querendo ou não, é meu amigo, né, poxa. E daí deu isso aí. Daí o que eu acho ingratidão nisso é que a gente deu oportunidade pra ele e ele continuou com essa babaquice de chegar 2 horas atrasado. Era pra ele entrar 7, ele chegava 9 horas. Chegava 9 horas no trabalho. Ou quando chegava ia dormir, ficava dormindo no puff, daí acordava, trabalhava umas meia horinha, umas 2 horas, daí ia embora. Daí, porra, eu não tô errado. Eu não tô errado, porra. Eu não tô errado em reclamar disso. Pra mim é uma ingratidão. Que você dá a oportunidade pra pessoa e a pessoa joga fora. Entendeu? Mas assim, não é tão pesado assim, sabe?
beleza. Do jeito que eu tô falando, ele deve achar que eu odeio ele, né? Assim, eu desejo o bem pra ele, desejo que ele consiga ali o trabalho dele, que dê certo esse trabalho que ele vai arranjar agora. Mas é isso, cara. Eu acho que é ingratidão, entendeu? Daí agora ele tá com esses delírios aí toda hora. Tá num ponto que fica fazendo indiretinha religiosa pra mim toda hora. Tipo, eu nem discuto dessas coisas com ele, sabe? Tipo, zero respeito humano, não. É respeito humano que chama. Algo assim daí. Eu não falo disso, cara. Eu só falo, então, cara, isso aí tá errado, isso aí é tal negócio, beleza. Mas é isso, daí ele fica fazendo indireta, fica querendo brigar, fica querendo fazer debate toda hora, e fica querendo brigar por causa de bagulho de política também, que eu nem falei que ele tá no delírio político também, de querer brigar comigo. Já ter falado mal da minha mãe também, falando que a minha mãe tava exigindo demais, que aí eu também fiquei puto, né, porque você pode reclamar do trabalho, mas você reclamar da minha mãe, que te deu esse emprego, que te deu essa oportunidade, vai tomar no olho do seu cu, né? E... cara, acho que é isso, cara. Acho que é isso. Eu tô falando menos com ele por conta disso. E ele tá enchendo muito o saco. E acho que é isso, cara. Acho que é isso. Desejo o bem pra ele. Tô descendo o pau no cara porque, porra, é sacanagem, né? Eu sei que estágio não é emprego, mas, porra, é uma oportunidade que a minha mãe deu pra ele poder conseguir uma experiência profissional, entendeu? Pra finalizar aí, eu sou o João Cadeiras no Telegram. Eu sou o criador da cadeira Pio, da Basta Rodar Pio. Eu sou o criador. E eu também sou criador do termo Basta Rodar. E eu tenho o canal Todo de Esquizofrenia Podcast. Tá meio fora assim de programa, sei que eu não ando muito postando, mas também tô com um programa aí no NVP Cultural Medo Perpétuo. É criação minha, não do Ursolino. Ele participa comigo, mas ele não é o criador. E eu também tenho o meu programa IDKFA, onde eu falo sobre subtexto de coisas de ficção no Fora da Caverna também. Quem estiver interessado, são esses 3 projetos aí que eu tenho. Muito obrigado aí, ouvinte, obrigado, Hernani. E gratidão sempre. E Deus abençoe a todos. Salve, salve, confraria, meu nome é Senhor Sandman e antes de começar o relato, deixa eu dar um cenário breve aqui. Minha mãe, a quem esse relato se refere, ela já tem um relato extenso assim de ingratidão, principalmente com a mãe dela, minha avó no caso. Desde que ela é nova, ela culpa a avó, que nem vocês ouvintes, ela culpa a mãe pelos fracassos da vida dela, sendo que quem cometeu os erros primeiro foi ela, né? Ela teve o azar de engravidar com 15 anos. Nesse caso, eu fui concebido nessa gestação, e depois que ela engravidou, depois que eu nasci, ela fugiu de casa e deixou a responsabilidade toda com minha avó, ela fugiu por um tempo. Enfim, eu só tô contando isso pra vocês terem
um background e entender a gravidade da ingratidão. Bem, ano passado, ela tava com um cara, que era um namoradinho, e acabou que ela engravidou desse cara. Só que a questão é a seguinte, ela não contou pra ninguém que tinha engravidado, e conseguiu esconder a gestação até o 8º mês, por aí. Não me perguntem como. Eu geralmente não olho muito pra cara das pessoas aqui de casa, eu só saía de casa, no caso, pra ir pra faculdade, depois voltava e só isso. Não faço muita coisa. Não aqui dentro, pelo menos. E ninguém percebeu que ela tava grávida. Ela conseguiu esconder essa gravidez. E o que ela fez com esse filho? Ela pôs o filho pra adoção. Sem contar pra ninguém. Minha avó, a mãe dela, fez... Ela tava preocupada com minha mãe depois de um dia ela ter chegado muito bêbada de casa. E foi arrumar as coisas dela, bolsa, essas coisas. E viu um documento ali, escrito... Um documento do hospital, escrito o nome da criança e tendo dado ali no documento como se ela tivesse posto a criança para doação. Imagino o choque da minha avó em descobrir que a minha mãe tinha feito isso sem contar nada para ninguém, sem ter recorrido a ninguém. E vocês sabem como pessoas de idade funcionam, elas são muito emotivas, a depender da pessoa de idade. E ela ficou absolutamente devastada. Depois disso, ela foi tirar satisfação com a minha mãe. E a minha mãe, ela resolveu mentir, dizendo que a criança havia morrido, que não foi posta para doação. Que na verdade ela foi posta para doação, mas que pouco tempo depois ela tinha morrido. Ou seja, deixou minha avó mais ferrada ainda mentalmente. E ela não tinha por que fazer isso. Minha mãe não trabalha, não faz nada dentro de casa. Ela só arruma as coisas aqui ocasionalmente. Quem cuida da casa mesmo, quem trabalha, quem traz dinheiro para casa é minha avó. E quem sustenta tudo é a minha avó. Ela não tinha por que tratar a minha avó dessa forma que ela trata há tanto tempo, com toda essa ingratidão, com toda essa insatisfação toda. Nada que ela faz, ela consulta a minha avó. Recentemente ela gerou um rombo de 10 mil reais aqui dentro de casa, só para vocês terem noção. Então, minha avó estava absolutamente devastada. Eu não comi essa história de que a criança tinha morrido e fui procurar. Corri atrás de processo criminal não, judicial. Fiz tudo. E acabei descobrindo onde a criança estava, o orfanato. E dei um jeito de entrar com um pedido de adoção junto com a minha avó. E o clima aqui em casa tá horrível, tá horrível. Minha avó ainda sustenta minha mãe, mesmo depois de ela ter mentido, dito que a criança tinha morrido e tudo mais. E a minha mãe constantemente chega bêbada de casa, chega extremamente alcoolizada, joga tudo em cima de mim, das minhas irmãs e da mãe dela também. Tá um caos. Basicamente eu procurei o nome da criança que nem estava no documento, no Google mesmo, simplesmente joguei no Google e o próprio Google me jogou pro processo judicial. O processo estava, mesmo ela tendo pondo em segredo de justiça, o processo estava em aberto. Não sei como, mas foda-se. Sistema brasileiro é ótimo. Ajuda até quando erra. E depois de ler os documentos do processo, eu peguei o nome e o endereço do lugar onde a criança estava e fui lá pessoalmente para poder verificar. Os funcionários públicos do lugar não queriam me dar informação inicialmente. Não os funcionários, na verdade uma funcionária específica de cabelo rosa, provavelmente vocês sabem o estereótipo como se encaixa esse tipo de gente. Não queria dar a informação de onde estava a criança, etc., falando que eu tinha que respeitar o desejo da mãe e tudo mais. Mas eu pedi ajuda a outros funcionários do lugar e
contei a história e tudo mais, eles se comoveram e deixaram entrar em contato com a criança, carregar, etc. Eu tô meio nervoso porque lembrar da criança me deixa meio abalado. Recentemente eu entrei com um processo também em cima da minha mãe e outro processo para poder fazer a adoção da criança, né? Já que eu sou parente, então eu tenho uma facilidade para poder adotar. E o plano até então é o seguinte: a minha avó vai ajudar com os custos, já que eu não tenho uma renda grande o suficiente para poder manter. E por uns 5 anos, mais ou menos, 5, 6, ela vai estar ajudando com os custos e a criação da criança. E a partir do momento que eu estiver financeiramente estável, eu vou poder assumir melhor isso aí. E, obviamente, o mais longe possível da minha mãe. Mas o plano é isso, por enquanto. Já tenho uma casa que é propriedade da minha avó em mente para poder me mudar. Mesmo que isso vá ser custoso, não achem que eu sou burguês, vai ser custoso, mas é por um bom motivo. A minha relação com a minha mãe ela é meio complicada. Por quê? Da minha perspectiva, eu tenho noção de todo o mal que minha mãe me causou ao longo da minha criação. Eu apanhei, eu já ouvi ela falando várias vezes de que a culpa de todos os problemas da vida dela era minha e que eu não deveria ter nascido, etc. Eu me ferrei muito na infância, carrego um monte de problema mental por causa disso, mas da minha perspectiva, ela é muito mais grave do que da perspectiva da minha mãe. Até porque eu me esforço para isso, né? Ela acha que pode contar comigo para tudo, que pode falar de tudo para mim, e eu vou naquele mesmo protocolo. Só sorrio e concordo com tudo que ela fala, mesmo não concordando no fundo. O problema mesmo aqui em casa tá entre a relação dela com a minha avó. Elas nem se olham mais. Tem parece clichê o que eu vou falar, mas gratidão é essencial. Não recaiam no erro da minha mãe de ficar culpando os seus problemas em outras pessoas. Não fiquem jogando a carga dos seus problemas, dos seus traumas em outras pessoas. Se vocês têm problemas, vocês vão lá e buscam resolver por si só. Tudo bem, pessoas te causaram problemas, mas façam que nem eu e que nem outros ouvintes que eu sei que fazem isso, nem até o próprio Hernani, e procurem resolver os próprios problemas. Não fiquem culpando os outros pelos seus traumas. Senão vocês vão acabar que nem ela, com quase 40 e vivendo às custas da própria mãe ainda e fazendo merda. Boa noite, Hernani. Então, a história de ingratidão que eu tenho, né, a fofoca de ingratidão que eu tenho, assim, eu tenho várias, porque eu sou aquele tipo de amiga que é a que tem a função de ajudar. Não sei bem se tem um termo para isso, mas em todas as amizades que eu tive, eu sempre ficava na posição de ficar ajudando a pessoa,
sempre dando conselho, sempre ajudando, sempre mandando dinheiro, essas coisas assim. Eu fui sempre a que quebra o galho dos outros, né? Mas enfim, a história que eu vou contar hoje é de um cara. Eu vou dar o nome fictício pra ele, vou dar o nome dele de Baleia Azul. Não, João, tá, João. Vou dar o nome fictício pra ele de João, né, o ingrato. O João, eu conheci ele através de um comediante famoso, que esse comediante tava fazendo lá o trabalho dele, e esse cara chegou, né, o João, chegou e foi lá falar assim, pô, cara, essas piadas me ajudam muito, e que isso, que aquilo, eu tenho depressão profunda, tentei me matar várias vezes, que isso, que aquilo. Aí, né, o cara, o comediante foi lá, se solidarizou e ajudou ele, né, enfim, ajudou de diversas formas que depois eu vou falar. E esse cara, né, esse comediante, ele divulgou o Instagram dele, né, falou assim, ô pessoal, bora lá ajudar o cara, que não sei o que. Aí eu fui lá atrás do João. Aí eu fui lá, mandei mensagem com o intuito de saber como é que tava a vida dele, essas coisas assim. Aí o cara falou, minha vida tá na mesma, tá na merda, entendeu? Aí eu falei, é isso aí mesmo, cara, vai melhorar um dia, né, que não sei o que. Aí esse cara já chegou a responder minhas mensagens, já se abrindo, contou tudo da vida dele. Meu, ele mandou um monte de áudio pra mim no Instagram, falando da vida dele. Começou a falar que quando ele era criança, o irmão dele batia nele, que ele tem um irmão problemático, que o pai dele morreu, que a mãe dele nunca ajudou ele de verdade, que a mãe dele, sabe, ela via os irmãos enchendo o saco dele, nunca ajudou, nunca fez nada direito, entendeu? Então por isso os caras sempre irritavam ele, né? Aí fui contando tudo da vida dele. Eu fiquei ali ouvindo, né? Porque, porra, não ia bater a porta na cara do maluco, né? Eu fiquei lá. Eu falei, pois é, né? Não sei o quê. Aí no final da conversa, ele me contou que ele tava fazendo live na Twitch e me convidou pra ir lá assistir ele. Aí tá, eu anotei, segui ele lá na Twitch. Aí quando foi no dia seguinte, ele fez live de noite. Aí eu fui lá ver, vou lá ver qual que é dele. Aí eu cheguei lá, o nível de espectadores dele era entre 10 e 15. Enfim, aí eu fiquei lá assistindo ele. Aí ok, ele, assim, ele era bem antiprofissional na live dele. Ele falava muita besteira que não devia falar, sabe? Enfim. Mas no fim de tudo eu achei ele engraçado e tal, né? Ele era super gordo. Eu acho que ele tinha uns 120 quilos, sei lá, um cara extremamente gordo, enfim. Aí tá. Aí eu fiquei lá e achei engraçado e tal. Aí, quando foi uma semana depois, nessa época eu tava trabalhando até 9h30 da noite. Aí eu cheguei em casa super cansada, ele foi lá e abriu live. E eu fui assistir porque eu queria dar apoio pra ele. Eu ficava com pena aí, na verdade, enfim. Aí eu fui lá dar apoio pra ele. Aí, nesse dia, ele tava jogando um jogo super... um jogo assim, um clima escuro, um clima meio relaxante. Por mais que o jogo não fosse relaxante, era um jogo meio macabro. Era uma criança que ficava subindo umas rampas e você tinha que empurrar mais caixas, você tinha que pular mais cordas, enfim. Acho que o nome do jogo era Limbo. Aí era, enfim, um jogo que tinha uma climática meio relaxante ali, era tudo escuro. Como eu tava cansada, eu acabei dormindo no meio da live dele. Acabei tirando uma soneca ali, acho que de 10 minutos, 15 minutos, sei lá. Aí, em uma determinada parte do jogo, acho que aconteceu algum barulho muito alto lá, eu acabei acordando. E eu cometi o erro, Hernani, de contar pro cara que eu tinha dormido. Eu escrevi assim, pô, acabei de cair no sono aqui, cara. KKKK. Aí, mano, pra quê? Ele leu aquilo assim, como se fosse uma ofensa pra ele. Ele começou a falar, então quer dizer que minha live tá chata pra você, né? Você tá até dormindo aí, né? Aí, lá vai eu me explicar. Lá vai eu me explicar pra ele. Falei, não, é porque hoje o dia foi cansativo, eu trabalhei até 9h30, não sei o quê. Mas não adiantava explicar. Aí ele continuou o jogo, mas jogando em direto, tipo, pessoal, eu tô jogando aqui, né?
Mas tem gente que acha minha live chata, né? Eu podia muito bem terminar agora, né? Aí depois passar 2 minutos e de novo. Eu podia bem terminar minha live agora, né? Tem gente que tá achando minha live chata, né? Aí depois de novo, passar 2 minutos, 3 minutos. Aí teve um cara que mandou um pix lá pra ele e falou assim: o fulano mandou pix. Ele deve estar gostando da minha live, né? Diferente de certas pessoas que estão achando minha live chata, que não sei o que, entendeu? E ficou enchendo o saco. Aí eu não aguentei mais a extensão de saco dele. Aí eu saí da live. Ele percebeu que eu saí da live. Ele foi lá no meu WhatsApp. Aí ele falou assim: desculpa por ter falado aquele jeito com você. Eu acredito em você, tá bom? Que você tava cansado e tal. Aí ele parou de encher o saco. Mas eu sei que ele só parou de falar merda pra não deixar eu cair fora, entendeu? Porque no decorrer do tempo ali que eu fiquei sendo amiga dele, eu percebi que ele ainda tinha rancor disso, né? Então, aí eu continuei ajudando ele. Aí eu comecei a editar vídeo pra ele, do corte da live. Fiz banner pra tweet dele, fiz foto de perfil, fiz emote, fiz um monte de coisa pro cara, mano. Aí depois eu comecei a mandar dinheiro, dava R$10, R$15, R$20 pra ele comprar comida pro gato dele, né? Enfim, eu ajudava de diversas formas. Aí também tinham pessoas que também ajudavam, tinha uns 5 caras mais que ajudavam ele, que davam dinheiro pra ele, que editava vídeo de vez em quando não podia, eles editavam. Enfim, tinham diversas pessoas que ajudavam ele, né? Mas a parte da ingratidão vem quando ele pegou mais uma intimidade comigo, né? Ali 2 meses de amizade, essas coisas. Eu não considero muita amizade, né? Porque deu errado, então... Enfim. Aí ele via que eu editava vídeo pra outras pessoas famosas, e ele meio que ficava com ciúme, né? Ele meio que respondia, assim, os vídeos que eu postava, né? Ele respondia, falando assim: ai, você bem que poderia estar editando vídeo pra mim agora, né? Tipo, cara, falando assim, parecia até que eu tava muito tempo sem editar vídeo pra ele. Mas não, era coisa assim de um dia depois, entendeu? Tipo, eu fiz vídeo ontem, aí hoje eu postei do fulano. Aí ele: ai, você podia estar editando meu vídeo, né? Aí quando eu tava vendo live de outra pessoa, mesmo ele não estando fazendo live, ele comentava: você bem poderia estar vendo minha live, né? Em vez de você estar vendo minha live, você tá aí vendo a live do Hernani, tá vendo a live do Petri, tá vendo a live do Diguinho, que não sei o que, entendeu? Ele fica enchendo o saco, né? Enfim, vou chegar lá na parte da ingratidão, vou contar lá as ingratidões, porque tá ficando muito longo o áudio, enfim. Ele sempre reclamava, né, das coisas ali, como se eu não ajudasse ele, o suficiente. Ele sempre meio que ficava desdenhando das coisas que eu fazia, né? E parecia aquelas velhas rabugentas, esse cara, sabe? Era muito chato. E não era só comigo, era com todo mundo que tava ajudando ele ali, mano. Os caras... Por exemplo, teve um rapaz que mandou R$200 pra ele, né? Aí ele aceitava, mas só que ele continuava falando merda, tipo assim: fulano, você me mandou R$200, mas você bem que poderia ter me mandado mais, né? Eu vi que você postou lá nos seus stories que você comprou não sei o que lá no jogo, você tava botando dinheiro no jogo, não sei o que, você tem mais grana, né? Mas pra mim você dá só isso, né? Você dá só esse pouquinho aí, né? Pô, mano, libera aí que não sei o que, entendeu? Ele fica enchendo o saco dos outros, pedindo dinheiro. E cara, da minha parte, ele cobrava muito, né? Teve uma vez que eu demorei acho que 10 minutos pra entrar na live dele. Aí, como ele sabe que eu uso muito o Telegram, eu entrei na live, cara, calada. Eu não cheguei dando boa noite de nada. Eu fiquei um instantinho olhando ele lá. Aí eu vi que ele tava falando mal de mim, cara, na live. Ele tava falando mal de mim. Ele falou assim: a Ela Azul ainda não entrou, né? A Ela Azul é putinha de Telegram, pessoal. Ela vive mexendo no Telegram. Se em vez de estar aqui vendo minha live, ela fica lá no Telegram fazendo sei lá o que, entendeu? Fica fazendo sei lá sabe o que, sabe? Aí eu vi ele falando daquilo, aí eu meio que fiquei magoada, né? Eu meio que tomei um choque. Porque, porra, eu tô ajudando o cara, fazendo um monte de coisa, e sempre reclamando, sempre falando que não é o suficiente, como se eu não fizesse nada pra ele. E mesmo ele fazia com os outros, o Hernani, mesmo ele fazia com os outros. Tem uma menina, acho que ela ainda é amiga dele hoje em dia,
Que, cara, ela também mandava muito dinheiro pra ele. Inclusive, Hernani, ela sabe que ele gosta do Orochinho. E o Orochinho tem uma loja de camisa estampada lá, que ele cria ela estampa, sei lá. Acho que ele que faz, enfim. Aí, ela comprou lá pra ele uma camisa, acho que de R$230. Comprou e botou o endereço da casa do cara lá pra chegar pra ele, né? E Hernani, mesmo assim, esse João, né? O nome fictício, esse João, ele falava mal dela no grupo dos moderadores. Ele dizia que essa menina tinha cara de psicopata, que não era pro pessoal ficar falando com ela, que ela tinha cara de que batia em bicho, que ela tinha cara de maltratava bicho, cara. Sabe? Ele ficava falando mal dela. E a menina de vez em quando ajudando, mandando dinheiro, mandando 50, mandando 30. Deu até camiseta pra ele, né? E ele continuava falando mal. Aí, que eu tô falando muito aí, mas ele ficava nisso, né? Aí pra mim a gota d'água que fez eu cair fora foi quando ele começou a ficar me chamando de burra. Porque antes ele só ficava comentando assim: ai, você bem que poderia estar na minha live, né? Ele falava isso no início. Só que depois ele começou: nossa, você tá sendo muito burra, hein? Você fica aí na live do Diguinho tá nem aí pra ti, você tem que estar na minha live. E o mais engraçado é que ele não tava em live, Hernani. Ele não tava na live, ele não tava fazendo live na hora. E tipo, por que eu estaria na live desse e nem tá fazendo live? Eu tô vendo live do Diguinho, ué. Aí eu fui começando a me irritar com ele. Claro, eu já tava irritada há muito tempo, mas eu comecei a sentir ódio, mais ódio ainda. Aí eu peguei e caí fora. Aí antes de eu cair fora, ele ficou meio que fazendo chantagem emocional comigo, mostrando pra mim a foto do gatinho dele, falando assim: ah, o fulaninho vai sentir muito a sua falta, viu? Ah, mas se você for, fulaninho não vai mais comer isca. Aí, mesmo assim, eu caí fora. Eu fiquei com pena do bichinho. Mas eu pensei assim: não, eu não vou estragar a minha paz por causa de um gato que nem é meu. Eu ajudando ou não vai garantir a segurança do gato. Ele que se vira o gato aí pra lá. Ninguém ajuda meu gato, porra. Aí eu caí fora, eu bloqueei o cara. Mas enfim, não sei se essa história foi tão boa assim, mas é verdade, cara. Foi uma das últimas histórias de ingratidão que aconteceu comigo. Em toda a minha vida eu tenho muita história de ingratidão. Porque eu sempre fui a amiga que ajuda, que dá conselho. Então esse tipo de gente geralmente sempre leva um pé na bunda, leva uma porta na cara, né? Mas enfim, Hernani, ele é um cara assim que tem muito contato com gente famosa. Inclusive ele vive de vez em quando pedindo coisas, assim, se vitimizando. Ai, eu queria tanto tal coisa, mas eu sou tão pobre, tão triste. Ai, meu Deus do céu. Por isso que a Pichau deu computador gamer pra ele. Eu falei do computador já. Porra, ele ganhou um kit lá de setup. Ele ganhou o monitor, a CPU, até cadeira game ele ganhou da Pichau. Ele foi lá se vitimizar. Aí a Pichau viu que ele tinha contato com aquele humorista lá famoso e mandou pra ele. Claro que o PC mais básico que tinha, mas mandou lá. Aí ele me chamou, pediu pra ajudar ele. E ele foi ingrato também nesse dia aí. Ele falou assim: ai, obrigada por nada. Quando chegou na parte da cadeira, a gente não tava conseguindo montar a cadeira. Ai, obrigada por nada. Entendeu? O cara chato, enfim. É isso, né? O pessoal deve estar odiando minha participação, deve estar falando muita merda, mas enfim. É isso, cara. Essa é a história que eu tenho. E enfim, Hernani, a vida do cara tá na mesma hoje em dia, né? A vida dele tá sempre assim, porque ele não muda, né? Ele é depressivo. Aí, porra, fica difícil, né? Fica difícil mesmo de ajudar o cara. Cala a boca, gato. Porra, deixa eu mandar o áudio aqui, caralho. Enfim, a mensagem que eu passo pro pessoal aqui é: não tenham pena de tirar da vida de vocês, de se afastar desse tipo de gente. Porque na hora que você tá ali ajudando, eles não têm pena de te fazer mal, de falar merda pra você, essas coisas assim. Eu aprendi isso com ele. Por incrível que pareça, ele foi o último ingrato na minha vida. Tudo isso aconteceu, eu me afastei dele em outubro do ano passado. Então faz tempo que eu não vejo ele, mas pelo que eu entendi de uma fofoca aí, ele tá na mesma, entendeu? A vida desse cara não vai mudar, não. Acho que daí pro caixão. É isso, Hernani. Boa noite aí, tá? Tô vendo a live aqui.
Papa does great with it, swings like a gate with it. He loses weight with it now. He goes to. She goes from. He goes fast. She goes slow. He goes left. Then she goes right. Papa's looking for Mama, but Mama is nowhere in sight. Papa loves mambo. Papa loves mambo. Mama loves mambo. Mama loves mambo. Don't let her rumba, don't let her samba, 'cause Papa loves Mama tonight. Papa loves mambo. Mama loves mambo. Wow. Papa loves mambo. Mama loves mambo. He goes to. She goes from. He goes fast. She goes slow. He goes left. And she goes right. Papa's looking for Mama, but Mama is nowhere in sight. Papa loves mambo, mambo, Papa. Mama loves mambo, mambo, mambo. Don't let her rumba, don't let her samba, 'cause Papa loves a mambo tonight. Bom, pra contar essa história aqui eu tenho que voltar um pouco, assim, e contar mais ou menos no tempo da pandemia. Eu conheci uma menina lá, tal, comecei a sair com ela, né? E logo na primeira vez que eu fui na casa dela, assim, eu notei que o muro que separava as casas lá tinha, é como se fosse um terrenão bem grande, assim, com duas casinhas, né? E aí o muro era muito curto, assim, e fica uma casa de um lado e outra casa de outro, né? E ela morava na casa do lado direito, né? Quando eu entrei lá, comecei a conversar com ela e tal, ela acabou me falando lá que o cara que morava do lado era um inquilino, né? Ele morava já... Ela nem faz ideia, ela nem tem memória de que idade que ela tinha quando o cara começou a morar lá. Isso se o cara não começou a morar lá antes mesmo dela nascer, né? E o único acordo que existia, assim, pro cara morar lá, pra esse inquilino aí, era ele pagar as contas de água e de luz, entendeu? Cara, que é digamos assim, é um bairro bom, assim, é um bairro que tá próximo de tudo, é um bairro que tem estrutura, tá ligado? É um bairro legal, assim, de você morar. E o cara só pagar conta de água e conta de luz aqui pra morar, assim, no lugar, é um negócio bem camarada, assim, né, de se fazer. E quem deixou esse inquilino morar lá foram os pais da minha namorada, né? A mãe dela, infelizmente, faleceu, mas o pai dela tá vivo, e o pai dela é um japonesão, assim, meio tradicional, sabe? Aqueles japonesão que só sabe trabalhar, não conversa muito. Mas, cara, esse pai dela, o meu sogro, ele tem um coração enorme, assim. O cara já me emprestou dinheiro pra conseguir comprar carro, já na confiança, assim, no bigode mesmo, sem nada. E assim como ele fez comigo, de ter essa confiança aí, ele fez com o inquilino lá também, né? Com esse inquilino aí que passou uns 30 anos morando lá. A questão de ingratidão aí, Hernani, assim, eu sempre falava pra minha namorada, né, pra ela tomar cuidado com questão de uso capião, porque o cara, como ele não pagava aluguel, não tinha contrato, não tinha nada, pro cara fazer isso daí é 2 palitos, né? Então, desde que eu notei lá que tinha esse inquilino lá e tal, eu falava pra ela, ó, fica esperta com esse negócio, procura um advogado aí pra pelo menos fazer um contrato, para que você tenha essa segurança aí do cara não querer depois fazer um uso capião na sua casa, né? Ela sempre cagou, assim, pro que eu disse, né? Não dava muita bola, até porque tem muito gasto, né, com advogado nessas situações assim. Então ela nunca correu atrás, né? Embora eu falasse para ela. Até, Hernani, que chegou um dia que o pai dela teve um AVC na feira, né? O pai dela é feirante, até já falei isso com você, até. Ela e o pai são feirantes, né? E o pai dela teve um AVC na feira. Ele foi internado, o primo dela lá, que é o dono da barraca, lá correu pro hospital lá levando o pai dela. E nisso daí, enquanto o pai dela estava internado, começou a ter uns relatos de que, assim, de vizinhos falando, né?
que o inquilino lá tava querendo já entrar, tava com um monte de gente assim e tal, perto da casa, e o cara parece que queria fazer de fato entrar com o uso capião lá, né? Enquanto meu sogro tava no hospital lá tendo AVC, cara, quase batendo as botas. E é foda, né, cara? Imagina a situação, assim, você esperar a pessoa que sempre te deu a mão aí, sempre te ajudou, cara, por mais de 30 anos, assim, sabe? Até dava dinheiro, assim, se precisasse, se os caras precisassem lá. E no primeiro momento que o cara teve, assim, de fragilidade, assim, do meu sogro, o cara quis passar a perna, tá ligado? Acabou que isso daí fez acho que bater a água na bunda, né, da minha mina, como o pessoal fala. E aí quando a gente voltou, assim, meu sogro, graças a Deus, conseguiu passar por esse AVC aí e tal. E isso daí foi o gás que bastava para ela começar a entrar com um processo lá para regularização do imóvel, né? E hoje tá correndo aí o processo disso daí, né? A gente tá vendo tudo, já tô ajudando ela bastante também. Mas, cara, fica isso, né? É um cara que não merece, sabe? Às vezes você tenta ajudar uma pessoa, às vezes você tenta fazer uma ação boa aí, mas mesmo o meu sogro sendo pai solteiro aí, tendo que cuidar dela lá sozinho, o inquilino lá que é uma família, assim, é um homem, uma mulher, tem até as crianças e tal, mas eles nunca chegaram no meu sogro para perguntar se precisava ajudar com alguma coisa com a minha namorada, né, quando ela era criança, se precisava cuidar dela. Tanto que minha namorada passou fome até, né? Porque não tinha ninguém pra ajudar, né? Pra fazer uma comida, pra cuidar das crianças e tal. Então, cara, é isso aí. Tipo, não teve ajuda, sabe? Eu tinha um parente, né, que... a mãe dele meio que abandonou ele, o pai dele nem pensar. Quem cuidava dele, mais ou menos, era a avó dele, que dava algumas coisas pra ele. E daí esse parente, minha mãe meio que adotou ele, né? De vez em quando, tipo, dava roupa pra ele, vi que ele era necessitado, dava presente até, tipo, coisa que, por exemplo, eu nunca ganhei nenhum presente dos meus tios. Mas, tipo, minha mãe dava presente pra eles. Até aí tudo bem, né? A gente brincava junto, na infância. Tipo, eu sempre buscava, na época lá do videogame eu tinha lá, o PlayStation 2, a gente jogava junto, PlayStation 1. Era bem pacífico, né? Até que chegou a parte que ele, tipo, fazia pequenos furtos com as minhas coisas. Ele ia lá, tipo, na época de coleção de cartinha do Yu-Gi-Oh! Eu via que sumia, tipo, minhas cartinhas. Eu tinha, tipo... ele roubava, tipo... Depois a gente descobria e ficou mais descarado.
Ele roubava as cartinhas, minhas cartinhas, tipo, mesmo minha mãe dando tudo pra ele, ele almoçava lá em casa, jantava lá em casa, ganhava roupa, ganhava toda a estrutura, tipo, ele ia passear, ele ia junto, tudo, ele ainda roubava minhas coisas. Tipo, ele roubou tanta coisa, roubava dinheiro, roubava a cartinha do Yu-Gi-Oh! E todo mundo sabia que ele roubava, que era meio que... Mas ele era muito esperto, tipo, ele não deixava com ele, chegou um ponto que a gente revistava ele. Tipo, ele deixava, tipo... no cantinho da... Tipo, ele pegava de casa e jogava, tipo, fora, no quintal, assim, mais ou menos. Que daí a gente revistava ele, sabia que não tava com ele, mas daí quando ele tava indo embora, ele pegava no lugar onde deixou escondido. A gente até já pegou ele já algumas vezes deixando escondido. E ele era cleptomaníaco. Roubava tudo que você imaginava. Mesmo você sendo... Você dava toda a estrutura pra ele, dava presente, levava ele no cinema. A mãe dele e o pai dele largaram ele. Quem cuidava dele era mais a avó. Ele, tipo, fazia esses furtos. Roubava ali, roubava aqui. Teve uma vez que ele tentou roubar meu PlayStation, meu MP4. Eu tinha um MP4 na época. Ele foi lá e, tipo, sumiu pro MP4. Daí o pessoal já sabia que era ele. Ele era mais velho que eu na época. Sumiu o MP4, daí falou, onde será que tá? Daí até falaram assim, vamos ver de devolver, senão vai ficar feia a coisa. Daí, tipo, a gente tinha pesquisado, tava atrás do armário, a gente já tinha olhado lá. Daí depois a gente olhou de novo, apareceu o MP4. Quer dizer, ele foi pressionado ali a devolver e devolveu. Mas é um cara que, tipo, não vale nada. Não vale nada. Eu ainda converso com ele hoje em dia, porque ele já se mudou pra longe, mas é um cara que não vale nada. Ele te rouba na cara dura. Tipo, eu ia na casa dele, uma vez eu fui na casa da avó dele, é que eu não tinha, na época eu era muito criança, eu não tinha estrutura mental pra conceber. Mas todas as minhas coisas, você não tem ideia. Cartinha do Yu-Gi-Oh!, tipo, coisas de eletrônico que eu tinha, fone de ouvido, tudo que desse pra roubar, ele roubava, e ele tinha na casa dele lá, escondidinho. E não era só eu, não. Ele roubava os vizinhos dele, roubava os outros parentes nossos, ele, tipo, ele falava na nossa cara, aquele moleque ali do condomínio, nossa, ele tá com um boné bom, você quer ver eu pegar aquele boné dele? Ele falava assim, falei, nossa senhora. E ele ia lá, ele fazia um truque, manipulava todo mundo e conseguia pegar o boné do cara. O cara despercebia, e daí ele fazia que não, tipo, não foi ele, sabe? Ele era muito, muito rato, né, que a gente chama. E hoje em dia ele ainda tá roubando. Eu acho que tudo que ele tem, ele rouba, porque ele não tem emprego. Ele é um cara, roubador profissional. Se deixar qualquer coisa dando sopa pra ele. Hoje em dia, pra você ter a situação dele, ele é mais velho que eu, ele tá na casa dos 30 anos. O cara não tirou ensino médio, até hoje. Tem uma filha que não sabe se é dele, que nasceu esses tempos atrás, não sabe se é filha dele, de uma menina, uma tranqueira, que não vale nada. Ele também vai tranqueira pra arranjar tranqueira, só que tranqueira. Tipo, não tem emprego fixo, trabalha de bico, às vezes quando. É mitomaníaco. Ele mente que é piloto de avião, mente que é não sei o que, mora, tipo, umas favelinhas. Ainda a avó sustenta ele ainda com 30 anos de idade. Outro dia, você vê que a situação dele é tão feia. Outro dia ele me pediu um Pix de 10 reais. De 10 reais. Eu até contei pra minha mãe, mãe, o fulano lá, que ele tá morando longe agora, pediu um Pix de 10 reais. Daí eu falei, não acredito. Daí minha mãe contou pra mãe dele. Minha mãe conversa com a mãe dele. Falou, fulano lá tá pedindo um Pix de 10 reais, hein? Vê se dá um jeito nos seus filhos aí que... Minha mãe falou, que os meus filhos nunca me pedem dinheiro. Eu que peço dinheiro pros meus filhos, minha mãe falou. Daí ele foi lá e devolveu os 10 reais na hora. Eu falei, nossa, pra pessoa pedir um Pix de 10 reais, tipo, implorar por um Pix de 10 reais, é que a coisa tá feia. Eu até dei o conselho, pega seu filho, faz o exame de DNA, vê se é seu mesmo, vê que... Porque a mulher, a menina é surtada também que ele saiu. Ele falou, não tem dinheiro, e tentou pedir o dinheiro do DNA pra mim, eu falei, sim, então, que eu sei que ele não paga. E é isso, é uma pessoa que a gente ajudou a vida inteira, a mãe e o pai dele largaram ele, sustentado pela avó, e mesmo assim ele roubava. Além de ser, tipo, de ele ser grato, não tenho minha mãe, não tenho meu pai, tem uma outra família aqui que tá me acolhendo, me levando ao cinema, jantando, dando roupa. Não, a pessoa, ele ainda rouba. Ele não satisfeito, ele ainda te rouba a família que tá dando o que a família dele não tinha. E é isso, ele tá com a vida toda estragada, não tirou ensino médio, é mitomaníaco, mora numa favelinha lá. E aí esse ano agora ele inventou de engravidar uma mulher que nem sabe se é filha dele. É isso aí, minha história de gratidão.
tenho esse. Tem uma. Meu pai, ele é originalmente do Nordeste, né? Se pode falar assim. Mas lá a gente tinha uma casa uns 10 anos atrás que a gente vendeu, né? E meu pai pegou esse dinheiro e investiu em uma marmoraria lá. E quando meu pai estava lá, estava tudo bem, né? Tudo certo. E ele abriu esse negócio com os irmãos dele, com 2 irmãos dele. Sim, de primeira tava indo excepcional, muito bom, assim, a gente pegava uns contratos com prefeitura, com... A gente fez a sede da Polícia Federal também nesse estado, né? Não posso falar, mas... Né, foi várias coisas, assim, que a gente fez. E, assim, meu pai, ele começou a ficar desgastado com o tempo e... Ele acabou voltando para São Paulo, né? Assim... deixou tudo na mão dos irmãos, né, dos meus tios. E nisso eles começaram a fazer barbaridade, né? Eles não entregavam na horário certo, não fazia nada direito. E aí acabou meu pai tendo uns tempos difíceis aqui, eu era ainda Jorjão de quarto, né? Teve uns tempos difíceis e meu pai começou a pedir um dinheiro ali, o mínimo, né, cara? Tipo, R$400 aí, me manda os R$400 aí pra me ajudar aqui em São Paulo e tal, e nada, os caras não queriam mandar. E enquanto isso lá, ele foi e comprou uma Ford Ranger de quase R$100.000, né, na mesma época, com dinheiro lá da empresa do meu pai, né? Assim, cara, é uns bagulho absurdo. Depois, mais pra frente, uns 6 meses depois, meu pai ainda na meta pediu dinheiro pra ele. O que a gente abre aqui no Facebook e vê? Filho dele com uma moto de R$50.000. Aí foi, porra, os caras estão de sacanagem. Aí continua nessa ladainha, com dinheiro do meu pai, né? Meu pai deixou lá pra eles, praticamente lá a empresa todinha. E meu pai nunca recebeu um centavo dessa empresa. Um centavo. Aí uns tempos que eu tava na Europa, tava em Portugal. Tinha lá meu pai foi lá de volta, voltou pra lá, porque tinha um projeto lá que ia pegar umas casas aquelas casas da Caixa, né? Então ia dar um puta de uma grana, coisa de milhão. E o meu tio, ele conseguiu fazer cagada de querer brigar com o engenheiro da obra. Por besteira, porque instalou uma pia errada e o rapaz reclamou e ele queria brigar com o cara. Então acabou que o cara falou, não vamos querer mais, tá tudo cancelado, e a gente perdeu esse projeto enorme, né? E outros, né? Tipo, perdeu de um cliente antigo que era do meu pai, que era ele construía prédio de luxo, a gente perdeu também. A minha tia também era outra estelionatária. Infelizmente ela deu uma melhorada nos últimos anos, mas acabou falecendo recentemente por causa de câncer também. Não teve dinheiro nenhum, né? Não conseguiu dinheiro nenhum desse cara para lhe ajudar, o próprio irmão. E esse cara também, o bendito do meu tio, ele pegou ele cuida da minha avó, que tem Alzheimer, e ele pega todo o dinheiro e usa para ele mesmo, né? Tipo, minha avó, coitada, ela anda com umas roupinhas velhas, tudo, e a mulher dele lá só com roupinha nova. E assim, hoje ele tá fudido, é um merda. A empresa não tá dando mais lucro, não tá dando mais dinheiro, e tá fudido lá. Fica ligando aqui pro meu pai, só liga pro meu pai quando ele precisa de alguma coisa, né? Quando tá fudido. Então, agora tá lá, o filho dele lá, porra, filha da puta, um gordo desgraçado,
Todo dia que meu pai, quando tava lá, falava que ele ia todo dia comer um pastel e uma coca do litro, velho. O moleque ficou uma balofa. Gastou o dinheiro inteiro da empresa lá que meu pai construiu. E agora estão tudo lá fudido. Tá trabalhando num posto de gasolina lá. E tá fudido. Meu pai que tá bem. Ele deixou uma bomba trabalhista pro meu pai, né? Que meu pai. O nome da empresa tá no nome do meu pai. Ele não pagou um funcionário. Aí agora estão descontando direto do salário do meu pai, a lei trabalhista, né? Aí fudeu. Mas meu pai tá pagando sem problema e tamo relevando aí, tamo seguindo, né? Eu tô bem, graças a Deus. E essa daí é minha história aí de ingratidão aí desse meu tio aí. Boa noite, ouvintes. Hoje eu tô aqui para contar uma história de ingratidão que é um caso clássico, eu diria, né? Basicamente é o manginão clássico que investiu mais do que devia em mulher. Mas é uma história que é sempre bom a gente estar relembrando, a gente entender como que funciona a dinâmica no dia a dia de trabalho, não somente para você não ser o manginão, mas também para você não se intrometer na vida do manginão. Então, por exemplo, em meados do ano passado, eu entrei numa empresa nova, né? Eu sou vendedor e o meu colega de balcão, ele teoricamente deveria ser bem sucedido, mas ele é manginão. Então, ele conheceu como eu vou chamá-la? Vou chamar ela de Valentina. Vou chamar de Valentina. Ele conheceu a Valentina no Tinder. E a Valentina era fodida, pobre. Como eu diria assim, cansadinha, né? Pré-wall ali e tal, nos seus 20 e poucos anos. Não deu muito certo na vida. Uma Cleide da vida, né? Enfim, esse meu amigo, que eu carinhosamente vou apelidar de Tadalafilo, ele gosta muito desse medicamento, tá no auge dos seus 47 anos. Tem uma scooter de baixa cilindrada e mora em cima da casa da mãe. E o nosso querido herói Tadalafilo, ele conheceu a Valentina no Tinder e ele decidiu que iria investir nela. Então ele conseguiu um emprego para ela, de vendedora de veículos, vou colocar assim. Ele conseguiu para ela uma série de vantagens, se é que a gente pode chamar assim, financeiras, né? Então meio que ele emprestava dinheiro para ela. E ele tinha um bom salário na época, mais de 3 mil reais. Alguns anos atrás era muito dinheiro. E nisso a nossa heroína Valentina foi crescendo, né? Então ela fez lipo, colocou silicone. Hoje ela tem uma moto de média cilindrada 0 km. Tudo às custas do nosso guerreiro herói Tadalafilo. E ele continua na mesma. Endividado, pagando fatura de cartão de crédito para os outros.
Enquanto isso, ela tá no bem bom. E o mais absurdo que eu pude constatar foi ele ao ponto de, na sua folga, eu tava saindo do serviço no meu carrinho velho, mas é um carrinho decente, e eu vi a Valentina indo embora de moto, mas ela não tava com a moto zero dela, ela tava com a moto dele. E eles não têm um relacionamento aberto, assumido, nem nada do tipo. Na cabeça dele, eles têm um relacionamento, mas eu tenho certeza absoluta que na cabeça dela, ele é só o gado provedor ali, o velho da lancha. O velho da lancha pobre, entendeu? Então, ele deixou de usufruir da moto dele, na folga dele, pra emprestar a moto dele pra ela, e ela deixou a moto dela com ele, pra ele lavar a moto. Aí pra mim aquilo ali foi o ápice. Eu cheguei pra ele e falei, cara, mas como é que você faz uma porra dessa, velho? E ele falou, não sei o que, não tem nada a ver, coisa boba, não tem nada demais nisso. Aí o ticket dele cai, ele vai lá e compra coisa pra ela e tal. Só que eu não lembro eu não tenho certeza se os ouvintes vão lembrar, mas eu contei um relato aqui no e-mail que eu tinha um amigo chamado Cornélio, que o Cornélio teve a sua honradíssima esposa penetrada por um outro colega meu, e a culpa do babado viratona caiu em cima de mim. Então eu lembrei disso, falei, cara, quer saber de uma coisa? Eu vou ficar dando conselho pra esse cara vai falar pra essa mulher vai fazer a cabeça dele contra a minha pessoa, e eu vou me fuder, porque o cara tem mais de 10 anos de casa, a mulher tem uns 3, eu entrei há poucos meses, então eu vou calar minha boca, eu vou ficar só observando. E foi o que eu fiz. E nos últimos 3 meses eu presenciei uma cena assim vergonhosa, cara, que a mulher vai teoricamente fazer o programa dela, que meio que ela se prostitui pra ele, basicamente, sem penetração. Então ele paga pra fazer sexo oral nela, depois dela ser penetrada por outros machos. E é muito degradante, cara, porque você vê que o cara não tem, assim, aquela clareza mental de entender que, por mais que ela não seja uma 10/10, ela tem menos de 30 anos. Ela ganha mais que ele come na mão dela, velho, e ele tá fudido, quebrado por causa dela. E eu tentando ajudar, eu iria me afundar também. Então hoje eu sou só espectador. Então basicamente é isso. Uma historinha de ingratidão, não é aquele tipo de história assim pesada, né? Mas é pra gente refletir até que ponto a gente tem que investir e cair fora. E também no caso de um amigo, um terceiro, até que ponto você deve intervir ou aconselhar o seu amigo. No meu caso, eu aprendi a lição da última vez. Não fico me intrometendo, eu só sou espectador. Mas o meu amigo que tá da fila, infelizmente, ele ainda não aprendeu. E quando ele tava quase se libertando dela, então ela vai e dá uma dose um pouquinho maior de Love Bomb pra ele, e fisga ele de novo e ele se fode. Então é isso aí, irmão.